Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é o Guilherme Moroni. Eu trabalho na ArcServe na equipe de vendas, né, com prospecção de novas oportunidades, né, prospecção de clientes, a área que nós chamamos de Sales Development. Nós daremos início ao nosso webcast aí em breve, tá? Vamos aguardar aí uns 5 minutinhos, enquanto o pessoal está se conectando. E então nós já daremos início aí à nossa apresentação focada na nossa solução, o ArcServe UDP, as novas funcionalidades da versão 6.5 e a integração que a ferramenta tem aí de forma aprimorada com os serviços da Amazon, né, do AWS. Aqui não tá. Mas eu não tô escutando aí. Bom, eu paro aqui. Eu vou sair daqui. Você falou que a gente vai esperar uns 5 minutinhos? Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Guilherme Moroni e vamos dar início aí a mais um webcast da ArcServe para todos os nossos parceiros aí no Brasil. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer aí a atenção e o tempo despendido para participar do nosso webcast. E os microfones vão estar todos no mudo, tá, durante a apresentação. E ao final da apresentação nós teremos um espaço para responder as dúvidas e as perguntas aí de todos os participantes. No webcast de hoje, nós vamos apresentar algumas das novidades da versão 6.5 do ArcServe UDP e especificamente abordar aí a integração que a ferramenta tem com os serviços da Amazon, a nuvem da Amazon, né, a AWS. Então, para darmos início, vamos falar aí rapidamente sobre a ArcServe, né, e o perfil aí da nossa companhia. Tá? A ArcServe é uma empresa global 100% focada em soluções para proteção e recuperação de desastres, né,
e focada aí na continuidade de negócios. Nós atuamos nesse mercado desde a década de 90, né? Então, o pessoal mais antigo, né, os mais saudosistas, eles vão se lembrar do Cheyenne Software, né, que posteriormente foi adquirido pela CA Technologies. E então nós permanecemos aí na CA Technologies por um bom tempo, né, até 2014, quando teve um spin-off e a ArcServe passou a ser uma empresa autônoma, né, uma empresa independente, sem qualquer vínculo com a CA. Essa autonomia tem feito muito bem para o posicionamento da ArcServe e para as nossas estratégias, pois nos permitiu ter um foco muito maior, né, e um investimento realmente focado nas nossas tecnologias e permitiu que trouxéssemos ao mercado soluções inovadoras e diferenciadas. Tá? O próprio ArcServe UDP, que hoje é o nosso carro-chefe, é um resultado dessas mudanças, né? E uma prova, né, dessas melhorias é a grande quantidade de prêmios que nós temos recebido aí desde que lançamos o ArcServe UDP. Tá? Um desses prêmios mais relevantes aí para citar foi a premiação recebida no evento da VMware, né, o VMware Forum, e foram premiações realizadas em São Francisco, nos Estados Unidos, e também no VMware Forum em Barcelona, que é a edição da Europa, né? E nas duas edições nós fomos premiados como a melhor solução para disaster recovery em ambientes virtuais, né? E por que é que nós somos relevantes, né? Por que é um tema tão importante aí para os gestores de TI, né, para o nosso mercado, né? Hoje nós temos tido mudanças significativas, tanto na infraestrutura de TI como um todo, e acompanhando essas mudanças, as estratégias que envolvem a proteção desses serviços e desses dados, né? Então hoje, 74% das cargas de trabalho são virtualizadas, né? É a maioria. E a quantidade de virtualização, né, e o volume de dados rodando em ambientes virtuais, ela dobra a cada ano, né? E também temos uma outra tendência que é a migração dessas cargas de trabalho para a nuvem, né? E toda essa mudança tem criado uma grande complexidade nos ambientes de TI, né? Hoje os gestores de TI precisam gerenciar ambientes físicos, ambientes virtuais e ambientes em nuvem, né? E fazer a gestão de tudo isso às vezes pode se tornar uma coisa muito complexa, né? E isso não é diferente se tratando aí de rotinas de proteção e recuperação de dados, tá? Nós gostamos de dizer aqui na ArcServe que a ferramenta de backup ela funciona como uma máquina do tempo, né? Isso é extremamente relevante para os clientes, para uma proteção e uma recuperação de dados, né? Com um backup, você consegue ter a habilidade de retornar no tempo, né? A cada backup que você realiza dos seus servidores, você tem ali a habilidade de voltar os seus dados, os seus arquivos, né? Ou mesmo o serviço completo naquele ponto onde você realizou o backup. O problema disso tudo, principalmente no Brasil, nós temos uma grande quantidade de clientes, né, de empresas que utilizam uma solução tradicional de backup, que geralmente é realizado um backup uma vez ao dia, né? Ou seja, a cada noite, quando os serviços da empresa diminuem, né, eles param, a empresa aproveita esse tempo mais inativo para realizar o backup dos serviços, dos dados, das aplicações. Mas para a dinâmica do mercado de TI que a gente tem hoje, para a dinâmica de negócios que hoje a gente tem, será que esses intervalos são adequados? Né? Porque se você precisar fazer uma recuperação, hoje, por exemplo, aí a 1 da tarde ou no final do dia, se o seu backup, o último backup que você realizou, foi feito na noite anterior, você tem uma quantidade enorme aí de perda de dados, né? Porque você realmente não tem esse backup desses dados mais recentes.
Um outro ponto muito importante para se levar em consideração é o tempo que você precisa para conseguir recuperar os seus servidores, os seus serviços mais importantes, né? Então, esse tempo ele é muito precioso e ele acarreta o famoso downtime, né? O sistema fora do ar. Então, isso é um outro ponto muito importante que os gestores de TI, né, os nossos clientes em potencial, eles precisam analisar quanto tempo eles demoram para se recuperar e se esse tempo causa um impacto muito grande no seu negócio. Então, mais uma vez, né, aquela ferramenta tradicional que faz o backup uma vez ao dia, ela, de modo geral, também tem um tempo de recuperação muito demorado, né, e que provavelmente não vai atender, na grande maioria dos casos, isso já não atende mais, né, as expectativas de recuperação aí, da maioria dos clientes. Tá? Então, isso é uma métrica muito importante. Né? Uma recuperação tradicional ela pode levar aí, no mínimo, um dia de trabalho. Né? Isso é uma realidade aí para as ferramentas mais tradicionais, aquele backup direto em fita, né? Que hoje muitos clientes ainda utilizam. Uma outra coisa que nós gostamos muito um termo que nós temos utilizado muito, é o que nós chamamos de triple play. Né? O triple play são esses clientes que precisam gerenciar ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Esse tipo de cliente tem uma complexidade muito grande. Né? Ele utiliza duas soluções ou até mais soluções para se proteger, né, para garantir o backup e a proteção de serviços que estão aí em ambientes diferentes. Né? E a nossa ferramenta ela consegue solucionar esse desafio de complexidade que esses gestores possuem. Né? Então é um público muito forte nosso, esses clientes que têm o Triple Play. Tá? É onde nós conseguimos aí integrar em uma única solução a proteção do ambiente completo do cliente. Né? Um outro item importante, né, a adoção de snapshots e replicação torna-se crítica. Né? Isso é um relatório do Gartner e, mais uma vez, está alinhado com a nossa principal solução hoje, que é baseada aí, no backup feito por meio de snapshots. Tá? Então, para dar início aí no nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades da ferramenta, tá? Como o ArcServe UDP trabalha, e aí a gente vai entrar nas integrações que ele faz com a Amazon, né? Com a nuvem da Amazon. Então, de forma bem simples, né? Acho que a maioria já está habituada com o método, o funcionamento do ArcServe UDP. Ele é uma solução baseada em proteção de dados feita através de imagens, né? É o conceito de backup por snapshot. E o grande diferencial nosso é que nós fazemos esse tipo de rotina tanto para servidores físicos quanto servidores virtuais. Né? Hoje em dia a gente ouve a palavra snapshot, esse backup por imagem, e imediatamente fazemos a associação a máquinas virtuais. Né? Mas esse é um grande diferencial nosso, porque nós conseguimos utilizar a mesma tecnologia para máquinas físicas também. Né? Isso dá para o cliente uma flexibilidade muito maior na hora da recuperação, pois ela permite que o cliente consiga recuperar servidores em ambientes diferentes do original. Então, se ele fez um snapshot, né, esse backup de uma máquina física, ele consegue recuperar em um ambiente VMware ou Hyper-V, né? Ou ele consegue até migrar para um ambiente na nuvem e subir essa imagem como uma instância virtual rodando em alguma nuvem. Né? Então, é uma tecnologia aí que dá uma flexibilidade muito maior para os clientes. Tá? Esse tipo de backup, baseado em imagem, ele é um backup essencialmente realizado em disco. Então, para que o cliente consiga ter todos os benefícios da ferramenta, ele precisa
ter uma área de disco local, onde ele vai definir ali essa área como o destino dos seus backups. Então, nessa área é onde ele vai ter ali consolidado todos os backups dos seus servidores, né? E os benefícios que a ferramenta traz. Um dos principais diferenciais do Arcserve UDP são as nossas tecnologias para redução da janela de backup e para redução dos RPOs do cliente, ou seja, né, as cópias que o cliente faz dos backups. A finalidade dessa tecnologia é que o cliente consiga aí perder o mínimo de dados possível, né, no evento de um desastre, e consiga também sempre trafegar o mínimo possível de dados na sua rede. Tá? Então, a gente entrega ao cliente esses benefícios por meio de duas tecnologias. A tecnologia dos incrementais infinitos, que permite que após o primeiro backup full, ou seja, a imagem completa dos servidores que você realiza na primeira vez, todas as demais cópias, ou seja, todos os demais backups, você nunca mais vai precisar fazer outro backup full. Você vai realizar apenas backups incrementais dos blocos que foram modificados nos discos dos servidores protegidos. Com isso, você ganha uma agilidade e uma eficiência absurda. Você pode passar a fazer backups mais frequentes, de 15 em 15 minutos, porque além de serem backups muito pequenos, e por consequência eles causam um mínimo de tráfego na rede, eles são baseados na tecnologia de snapshot. Então ela causa um impacto mínimo nos servidores de produção, nas aplicações do cliente. Tá? Então isso permite que você tenha uma proteção muito mais frequente, né? Ou seja, ao invés daquele backup tradicional realizado uma vez ao dia, você consegue definir uma frequência adequada para cada servidor, para cada aplicação no seu ambiente de TI. Tá? Além disso, essa tecnologia de backups sempre incrementais, ela não causa nenhum problema para a recuperação. Esses backups nós chamamos aí na nossa ferramenta de pontos de recuperação. Isso significa que ao trazer um backup incremental, a ferramenta automaticamente já faz todos os links, todas as referências aos seus backups anteriores dentro ali do seu data store, né, do seu volume de dados, que é o repositório de backup. Então, dessa forma, ao abrir qualquer desses incrementais, você verá ali todos os dados do seu servidor, naquele ponto do tempo. Ou seja, você faz um backup incremental, mas na prática é como se você estivesse fazendo ali um backup sempre full, né? Se você precisar se recuperar, você tem o seu servidor completo ali naquele momento, naquele ponto do tempo. Tá? Além dessa tecnologia, que já vai agilizar muito a execução dos backups, nós também utilizamos a desduplicação de dados. Né? Então, durante a execução do backup, todos os dados de todos os seus servidores protegidos, todos esses dados vão ser desmembrados. Né? Eu gosto de falar que o servidor ele faz uma imagem, o Arcserve ele faz uma imagem do seu servidor, ele quebra essa imagem em blocos, né, para que ele possa fazer uma comparação entre esses blocos. Né. Nessa comparação, ele vai procurar por repetições. Qualquer bloco repetido, ele não vai precisar trazer aquilo novamente para o repositório de backup. Né. Ele vai pôr ali uma referência, para que ele entenda que aquele bloco se repete, né, mas ele não vai copiar aquele volume, aquela informação. E esse processo de comparação é feito em todos os servidores que estão na rotina de backup. Então, a nossa tecnologia de desduplicação, ela causa um impacto muito grande no sentido de redução do volume de dados, do tamanho dos backups. Né? Ela traz uma melhoria absurda nesse sentido. Tá? Então, o cliente que utiliza a nossa tecnologia,
ele vai fazer essa comparação de servidores Windows com servidores Linux, com servidores de aplicação e servidores de e-mail e de banco de dados. Se o cliente estiver protegendo desktops, eles também vão entrar nesse pool de comparação, né? Então, tudo vai ser quebrado em blocos e comparado para que haja essa redução, né? E quando é feito um backup incremental, novamente essa comparação é feita. Se um backup incremental ele é muito frequente, né, por exemplo, com esse intervalo de 15 minutos, é muito provável que a quantidade de dados que foi modificada é uma quantidade pequena. Então a ferramenta vai fazer o snapshot, vai quebrar ele em blocos e vai fazer novamente a comparação. Então, dentro dessa imagem completa, ele vai reconhecer ali que somente os blocos A, B e C são blocos novos, são blocos que ele não tinha copiado anteriormente. Então, nesse backup incremental, ele só vai trazer o bloco A, B e C e vai trazer esses dados para o repositório de backup. Mas, na prática, o cliente acabou de realizar um backup full ali. Se ele precisar recuperar o servidor completo, a partir desse ponto de recuperação, ele tem essa capacidade, né? Então, é uma tecnologia realmente inovadora e traz um resultado, um desempenho excelente aí nesse sentido de redução de tráfego e os benefícios aí de redução do armazenamento do backup. A gente gosta de mostrar um exemplo, né? Esses são clientes reais que utilizam o ArcServe UDP. Nessa primeira tabela, né, a tabela superior, aí nós temos um cliente do Reino Unido que protege 512 teras de dados na origem. E isso ocupa apenas 13 teras no repositório de backup, né, 13,41 teras. Então, é uma redução aí geral de 97% de desduplicação somado à compressão dos dados. E a gente tem ali no meio, ali bem no meio desse exemplo, tem ali o Store Matriz. Esse é um servidor aqui no Brasil, né, é um cliente nosso, que está fazendo a proteção de 141 teras na origem dos dados, e isso está ocupando apenas 23 teras no repositório de backup. É uma redução de 84%. Então, são backups mais eficientes, mais rápidos, consumindo o mínimo de disco e permitindo que você armazene no disco um histórico maior, de muitas vezes 3, 6 meses, né, um ano ou mais. Então, essa tecnologia permite aí que no evento de um desastre você consiga se recuperar diretamente do disco, né? E também de algum outro equipamento, de fita, uma cópia secundária, que a ferramenta também realiza, tá? Então, esses backups aí, uma vez armazenados no disco, né, falando aí da cópia secundária, né, eles podem ser facilmente replicados ou enviados para outros sites, caso você tenha múltiplas localidades, filiais, e você queira proteger esses diversos ambientes, você pode ter uma cópia local, em disco, em cada uma das localidades, e realizar esse armazenamento já com a desduplicação em cada uma delas. Então você consegue fazer replicação de vários sites para um único site, né? Uma replicação para um site central, ou diversas rotinas conforme a necessidade do cliente. Tá? E é interessante que a ferramenta permite que o cliente tenha todo o controle sobre a replicação. Controle por dia, por horário, né? De qual vai ser a largura de banda consumida. Né? Também é possível configurar retenções diferentes para cada uma das localidades, ou seja, você pode fazer um backup em uma das localidades, né, em um desses sites, e pedir que ele guarde ali somente 7 dias de retenção. Né? É uma localidade que tem recursos mais simples, então você configura essa retenção menor, mas você pode pedir para a ferramenta replicar esses dados para um outro local, para um site principal,
e configurar uma retenção maior nesse segundo site. Então, todas essas diferenças, né, de rotina, a ferramenta permite que seja configurada. Tá? Um outro benefício muito interessante que a ferramenta trouxe na versão 6.5 é a capacidade de proteger servidores Exchange rodando aí em Office 365, né, na nuvem da Microsoft. Então a ferramenta ela permite aí que você faça a conexão com as caixas postais aí em Office 365 para fazer o backup desses volumes aí para um repositório local. Essa é uma necessidade, por exemplo, daqueles clientes que possuem o Triple Play, né? Todos sabem que o Office 365 ele tem uma retenção dos e-mails que é providenciada pela Microsoft, mas que é uma retenção limitada. E para uma retenção maior existem outros pacotes que são muito mais caros, né? Então, com a nossa ferramenta, isso passa a ser uma opção para o cliente que tem o seu serviço de e-mail no Office 365. Ele consegue trazer os seus backups para um repositório local, né? E fazer aí a proteção dos seus dados com a nossa ferramenta, né? Então, um outro detalhe dessa tecnologia, esse tipo de conexão ele não possui a desduplicação de dados na origem, tá? Então você vai trazer os seus dados, né, os seus e-mails, com uma cópia de arquivos simples. Você vai fazer a cópia linear, né, de todas essas caixas postais para o seu repositório de backup local. Aí sim, depois de copiado esses dados para o seu repositório local, você consegue fazer o uso da desduplicação dentro do RPS, né, dentro do servidor do ArcServe UDP. Então você traz esses dados sem a desduplicação, mas depois que esses dados estão locais, você consegue fazer a desduplicação de todo esse volume. Apesar dos nossos backups, né, serem por imagem, a ferramenta entrega múltiplas formas de restaurar os seus dados. Ou seja, mesmo o backup sendo feito de um servidor inteiro ou de uma máquina virtual, né, sem nenhum tipo de agentes, sem nada instalado, você tem como recuperar os arquivos, as pastas, base de dados do SQL, Exchange, né? Tem como recuperar o seu Exchange com uma granularidade extrema, né? E tudo isso a ferramenta entrega, mesmo sendo feito esse backup de imagem, né? Sem agente, a gente consegue fazer todo esse tipo de recuperação. Tá? Nós temos também a recuperação granular do AD, de usuários, de grupos, de atributos. Então você tem a recuperação tradicional, que os clientes já estão habituados, né? Os clientes já estão acostumados. Uma das formas de recuperação granular que a ferramenta entrega é a opção de recuperação instantânea, ou seja, é o acesso instantâneo aos dados, né, ao conteúdo que está ali armazenado no seu backup. Isso é feito a partir da montagem desse ponto de recuperação como uma unidade de disco de qualquer servidor do ambiente do cliente. Então, o que a ferramenta faz? Né? Ela pega um backup que você escolheu ali, um ponto de recuperação, e converte esse ponto de recuperação em uma unidade de disco, por exemplo, Z2 pontos, né? E essa unidade de disco vai ser atachada ali em qualquer servidor que você selecionar. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante, porque o cliente pode explorar o backup dele, ele pode ali recuperar um arquivo específico, uma pasta, ele pode abrir um banco de dados SQL diretamente do backup, e é interessante porque isso não é um restore, nenhuma transferência de dados está sendo feita, né? O cliente não está movendo aquele ponto de recuperação
para o servidor que ele selecionou, né? Ele só vai fazer isso se ele quiser, por exemplo, arrastar uma pasta para o servidor local. Aí sim os dados serão copiados, né? Então é uma funcionalidade muito interessante, né? O cliente ele tem aí essa opção de recuperação granular. Também, a partir do momento que você tem o backup de imagem, você também consegue fazer a recuperação de desastres rápida, né? Então, se você tem um problema mais grave, se o seu servidor apresentou um erro de hardware, ou então ele é atacado por um ransomware e o cliente perdeu o servidor, com o ArcServe UDP, a partir desses backups por imagem, tanto dos servidores físicos ou virtuais, você consegue recuperar a imagem inteira desse servidor, até em um hardware completamente diferente do original, ou mesmo em um ambiente virtual diferente do original. Se você precisa de uma recuperação ainda mais ágil, né, com o ArcServe UDP você tem a recuperação instantânea, né, que é a tecnologia Instant VM da nossa ferramenta. Com essa tecnologia, nós pegamos o repositório de backup do ArcServe UDP e apresentamos esse repositório para um host de virtualização, VMware ou Hyper-V. E dentro desse host, a ferramenta cria uma máquina virtual diretamente, né, a partir da imagem do backup. Ou seja, nenhum espaço extra é consumido no seu host. Então, com essa tecnologia, o cliente consegue fazer uma recuperação de um servidor completo em questão de 3 a 5 minutos, né? E o servidor já vai estar disponível novamente. Então, você tem a garantia não só do backup, né, não só as tecnologias que aprimoram, né, as rotinas de backup, mas você tem a garantia do restore, a garantia da continuidade dos negócios. A ferramenta ela também é capaz de fazer todas essas rotinas em sites remotos. Então você consegue fazer essa rotina de Instant VM ou então de Virtual Standby em um site remoto, através da funcionalidade de replicação dos RPS, né, que são os servidores de backup. Então a ferramenta ela tem a tecnologia de replicação integrada, né? Ela pode fazer a replicação dos seus volumes de backup para um segundo ponto e a partir desse segundo ponto você consegue ter todas as opções de recuperação que a ferramenta proporciona, né? Fazendo Virtual Standby ou o Instant VM, né, num site remoto, para essa recuperação aí extremamente rápida. Tá? Além disso, o ArcServe UDP é a única ferramenta que entrega na mesma console funcionalidades de replicação contínua para alta disponibilidade de serviços, né? Com esse tipo de rotina, você não precisa enviar os seus dados para um servidor de backup, para providenciar um restore, né? Você não precisa, é uma rotina que vai além das funcionalidades de backup e recuperação. Com as funcionalidades de alta disponibilidade, a ferramenta ela replica continuamente um serviço principal, né, de um servidor físico ou virtual, Windows e Linux, né? Ela faz essa replicação contínua para um segundo servidor de contingência, né? Pode ser um servidor físico, pode ser um servidor virtual, ou até mesmo instâncias virtuais, né? Rodando aí em nuvem. A ferramenta ela faz ainda o monitoramento desse cenário. Então, se por algum motivo o seu servidor principal parar, né, ou então a aplicação, né, travar, ou alguma coisa acontecer no seu ambiente principal, a ferramenta ela automaticamente direciona todos os usuários para a máquina de réplica, né? Ela faz o failover automático aí no ambiente do cliente.
Ou então pode ser configurado para que seja feita essa virada com o clique de um botão, né? O cliente pode escolher aí a forma que melhor atende. Tá? Então, feito um resumo aí das funcionalidades do ArcServe UDP, a gente está pronto para falar um pouquinho mais da integração que essa ferramenta faz com a nuvem da Amazon. E especialmente na versão 6.5, foram feitas diversas melhorias para essa integração. Né? A gente vai abordar aqui cada uma dessas funcionalidades. Tá? Então, uma grande melhoria realizada é a possibilidade do cliente realizar a cópia dos seus pontos de recuperação para a nuvem da Amazon, falando aí do armazenamento S3 da Amazon, que é um armazenamento de menor custo, né? E ele é um armazenamento que não tem processamento, ele é apenas o espaço de armazenamento que o cliente adquire com a Amazon, né? Para envio de dados realmente. Com o ArcServe UDP, agora o cliente pode agendar ao final de cada backup, ou mesmo escolher um backup específico, né, um ponto de recuperação específico. Ele pode configurar da forma que ele achar melhor, e ele pode fazer o envio desse ponto de recuperação completo para o repositório S3 da Amazon. Né? E isso traz alguns benefícios, principalmente para clientes que estão procurando se livrar da fita, que possuem um custo muito alto para o armazenamento off-site de suas fitas. Né? Então, essa passa a ser uma alternativa. Geralmente, o cliente que tem já uma rotina de backup em disco, né, e essa retenção prolongada na fita, ele já está no caminho para fazer esse tipo de migração. Né? Geralmente na fita ele vai guardar somente os backups full semanais ou os backups full mensais. Né? E com o ArcServe UDP você consegue configurar o seu plano de proteção para que ao final de cada backup semanal, por exemplo, aquele incremental da sexta-feira à noite, que é só um incremental, mas equivale a um full, né? Você pode configurar para que ele seja enviado depois ao Amazon S3. Né? E aquilo vai ser ali guardado, vai ser transferido com o propósito de retenção. Tá? Como no Amazon S3 não existe ali uma instância virtual onde você consiga colocar um RPS, né, você não vai conseguir ter a tecnologia de desduplicação para fazer esse envio. O que a ferramenta faz, na verdade, é converter aquele ponto de recuperação em um backup full, né, no servidor completo, e aí transferir esses arquivos na forma de realmente de arquivos para o Amazon S3. Tá? Então isso é realmente útil para essa retenção de longo prazo. Né? Outras melhorias que vieram na versão 6.5 é a possibilidade de fazer o backup de instâncias, né, em EC2, ou seja, o cliente que já tem máquinas rodando, né, serviços aí rodando na nuvem da Amazon, ele consegue realizar o backup dessas instâncias mesmo em um RPS local. Né? Fazer toda a recuperação de arquivos ou a recuperação do sistema completo, né? E a restauração de instâncias EC2 utilizando o Instant VM ou então o Virtual Standby. Né? O Virtual Standby é uma funcionalidade que foi adicionada também para instâncias EC2, mas é um recurso que é exclusivo para máquinas Windows. Tá? Então ele suporta, né, ele possibilita que os seus pontos de recuperação sejam convertidos em instâncias EC2. Tá? E é possível fazer um virtual standby, ou seja, deixar essa máquina virtual em standby para que no caso de um desastre, de uma necessidade, o ArcServe UDP direcione os usuários para essa máquina que vai estar ali em standby. Tá? Então, todos esses aprimoramentos foram feitos, né, para a integração com a Amazon,
e a possibilidade de usar a nuvem da Amazon como um ambiente de DR, né, remoto. Então, tudo isso está aprimorado aí na versão 6.5. Então, vamos falar um pouquinho de cada funcionalidade, né? A primeira delas é a cópia dos pontos de recuperação para o Amazon S3, né? Então, a gente consegue ver ali no diagrama que você tem o seu RPS, que é o servidor de backup, né? É o seu data store. É ali que os dados estão desduplicados, compactados, né? Bonitinhos ali no repositório de backup. E você consegue enviar esses pontos de recuperação direto para o Amazon S3, né? É interessante notar ali que não tem um RPS no lado da Amazon, né? Então você não consegue fazer a desduplicação, você vai fazer apenas o envio dos dados para uma retenção de longo prazo, né? Você vai armazenar isso no S3 e dentro da Amazon você consegue migrar isso até para o Glacier, que é um armazenamento ainda mais barato dentro das ofertas da Amazon. Uma outra funcionalidade bastante interessante, essa integração com a Amazon ela é possível porque nós conseguimos fazer a instalação de um RPS, de um servidor, né, de pontos de recuperação, em uma instância virtual no ambiente da Amazon. Com isso, você pode fazer a replicação dos seus backups, fazendo todo o uso da desduplicação de dados. E isso torna possível, né, o armazenamento vai ser menor no seu ambiente da Amazon, você vai ter um volume de dados incremental muito pequeno, né? Então isso viabiliza que você crie um ambiente de DR no ambiente da Amazon, tá? A partir do seu RPS rodando em uma instância virtual, você consegue facilmente converter os seus pontos de recuperação em instâncias virtuais no ambiente da Amazon. Então, os seus servidores locais de Exchange, SQL, suas máquinas virtuais, todas elas podem ser convertidas em instâncias virtuais dentro do ambiente da Amazon de forma muito transparente, tá? Até para o usuário final, para fazer esse acesso aí via internet. O Virtual Standby ele foi viabilizado aí para ambientes, para uso, né, em ambientes da Amazon. Esse tipo de funcionalidade é muito interessante porque ela não requer nenhum esforço adicional do gestor de TI para configurar essas máquinas, para liberar o acesso dessas máquinas aos usuários, né? Essa máquina ela fica ali em standby e o ArcServe e o DP consegue direcionar os usuários para essas instâncias virtuais no caso de uma necessidade. Tá? Para esse tipo de rotina, é necessário que tenha ali um Recovery Point Server instalado no ambiente da Amazon. Né? Esse Recovery Point Server vai receber a replicação de todos os backups e o cliente ele pode montar essa rotina de Virtual Standby. Nessa rotina, após cada backup replicado para o RPS que está na Amazon, o próprio ArcServe já vai fazer um restore pré-programado, ou seja, ele vai copiar os dados para dentro de uma instância virtual na EC2, né, no ambiente da Amazon. Então, essa máquina virtual da Amazon ela vai ficar atualizada de acordo com a frequência dos seus backups. Então, se você tem uma frequência de 15 em 15 minutos, a cada 15 minutos, a sua instância EC2 de réplica, né, ela vai ser atualizada com uma imagem do seu backup. Né? Isso de forma completamente automatizada. O outro tipo de rotina que você também pode fazer com a nossa ferramenta é fazer a alta disponibilidade de servidores locais
diretamente para instâncias virtuais no ambiente da Amazon. Esse tipo de rotina é muito interessante porque o cliente ele não precisa exatamente do RPS recebendo ali o volume completo dos backups. Então, muitas vezes, se o cliente quer fazer esse tipo de rotina de apenas um servidor ou somente de alguns servidores específicos e não do ambiente completo, né? Ele não precisa exatamente ter ali o RPS na nuvem. Ele consegue montar uma rotina de alta disponibilidade dentro da console do ArcServe UDP e especificar como destino dessa replicação uma instância virtual que vai estar no ambiente da Amazon. O ArcServe UDP passa a replicar continuamente, ou então numa frequência de intervalos que o cliente decidir, né, que o cliente optar, a ferramenta vai replicar os seus dados a nível de blocos, né, a replicação sempre incremental a nível de blocos do seu servidor principal para a instância virtual na Amazon. O mesmo conceito de monitoramento é aplicado aqui. Então, se qualquer queda acontecer no servidor principal, ou até mesmo o monitoramento da aplicação, a gente consegue monitorar a aplicação. Qualquer tipo de downtime ocorrido no seu ambiente principal, né, no ambiente local, o ArcServe vai direcionar os usuários para a instância virtual da Amazon. E em questão ali de minutos, os serviços vão estar disponíveis, né, e operacionais. Então, é um tipo de rotina muito eficiente. E um outro ponto que é relevante nessa rotina é que essa máquina virtual ela fica o tempo todo desligada lá no ambiente da Amazon. Então, o cliente que opta por esse cenário, ele não precisa pagar pelo processamento de dados dessa instância virtual. Ele vai pagar apenas pelo armazenamento dos dados, né, que estão ali sendo replicados. E aí sim, no caso de um desastre, precisando fazer esse failover, a máquina virtual vai ser startada e aí sim ele começa a pagar pelo processamento dessa instância EC2, né, especificamente essa instância que está sendo replicada. Então, essas são as funcionalidades, né, que foram aí aprimoradas para o uso da Amazon, né, da nuvem, do AWS. É um tipo de procura, é uma procura muito grande hoje que nós temos do uso da nuvem como repositório, como destino, né, dos backups. E hoje o cliente ele tem opções, né, tem mais opções aí com a nossa ferramenta para fazer a adoção da nuvem, né, seja para uma retenção de longo prazo, para guardar os arquivos lá, ou seja para um ambiente de DR, né, para ter uma opção de recuperação rápida dos seus serviços aí no ambiente da Amazon. Tá? Um outro ponto interessante é hoje os recursos que nós temos aí para identificação de uma oportunidade. Né? Hoje na ArcServe nós temos uma área específica focada na prospecção de oportunidades, né? Que é a área de Sales Development, que é a área da qual eu faço parte. E nós trabalhamos aí em conjunto com os parceiros na identificação de novas oportunidades. Então, sempre que um parceiro realiza uma atividade, um evento, né, onde ele convida seus clientes, um webcast, e ele fala ali da nossa solução, hoje na ArcServe nós conseguimos fazer um trabalho de acompanhamento com esses clientes que participam dos nossos eventos, dos nossos webcasts, né? E esse trabalho é feito em conjunto com esses parceiros. Então, qualquer evento desse, onde nós trabalharmos, né, fazemos o contato com todos esses clientes e identificarmos ali uma oportunidade de negócio, um cliente que tem uma necessidade, que está buscando realmente uma melhoria para as rotinas de backup dele, isso vai ser qualificado, né, nós vamos literalmente aí nós vamos esquentar esse lead e devolver esse lead para o parceiro que realizou a atividade.
que fez o evento, que fez o webcast, né? Então, isso tudo é rastreado dentro do nosso CRM, né? Os clientes que participaram dessa atividade, eles ficam ali como a fonte, né, desse cliente é aquela atividade que foi realizada. Então, se nós identificarmos ali uma oportunidade, essa oportunidade vai ser passada para a revenda que fez esse trabalho, né, o evento, o webcast, enfim. E hoje nós trabalhamos aí com algumas perguntas-chave para identificar essa oportunidade, né? Então, uma das primeiras perguntas que nós realizamos aí para o cliente é procurar entender como que ele faz hoje a proteção dos seus servidores, né? E entender principalmente se ele faz o backup em disco ou em fita. Isso é importante porque se o cliente faz o backup em disco, então ele tem a infra praticamente pronta para adotar o ArcServe UDP, né? E se ele faz o backup em fita, isso significa que os objetivos de recuperação, os objetivos de pontos, né, de frequência de backup, provavelmente não estão sendo atingidos. Então, ali também tem uma oportunidade de ajudar esse cliente, né, a visualizar no ArcServe UDP uma maneira mais eficaz, né, de atingir esses objetivos. Tá? Uma outra pergunta que nós sempre fazemos é entender que tipo de servidores o cliente tem, que tipo de serviços ele roda ali, né, na infra, o que é crítico para ele, se é o Exchange, se é o SQL Server, né, e entender como que ele faz o backup dessas aplicações, né. Então, o ponto crucial aí é ajudar o cliente a entender se ele está atingindo esses objetivos, as expectativas em relação ao tempo de recuperação, a frequência dos backups. Então, perguntar principalmente qual foi a última vez que ele fez um teste, né, nos processos de recuperação. Isso é uma coisa que raramente é feita, né, hoje na maioria dos clientes no Brasil. Então, essas são perguntas que nos auxiliam aí a identificar uma oportunidade, né? E aí a conversa segue, né, para os detalhes de budget, de tempo, né? Em quanto tempo o cliente acredita que ele vai mexer nessa área, né? Que ele vai reestruturar a infra de backup, para a gente ter aí uma ideia de se ali existe realmente uma oportunidade em potencial para ser passado de volta, né, para a revenda. Mas acredito que isso vai ajudar muito aí os nossos parceiros também a identificar novas oportunidades nos seus clientes. Tá? Então, esse foi um resumo aí da nossa ferramenta, um overview da integração que ela tem hoje com a Amazon. Eu espero que tenha ajudado aí a todos, né, que tenha trazido luz aí nesse tema. Geralmente, agora está cada vez mais comum, mas espero que hoje vocês tenham aí um discurso melhor, né, sobre como apresentar essa integração com a Amazon, né, com um ambiente de recuperação em nuvem, utilizando aí o ArcServe UDP. Eu vou abrir o tempo agora para perguntas, tá? Vocês podem fazer as perguntas aí até mesmo pelo próprio chat, né? Eu vou ver se eu consigo abrir o microfone para que todos consigam aí fazer a pergunta, vou verificar. E aí eu já abro esse tempo para vocês. Vai pelo microfone. Tá na capa.
Porque primeiro a gente precisa do aceite nas condições comerciais, e aí depois a gente pega os dados que vocês vão passar, porque aí tá um CNPJ, mas eu preciso que vocês me confirmem qual vai ser o CNPJ certo de faturamento, os contratos certinho,